Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Vanderlei. Sejam bem-vindos à disciplina de Segurança no Trabalho. Hoje nós vamos iniciar a aula 1 com o tema 1, que nós vamos falar sobre segurança do trabalho, revolução industrial e evolução da segurança do trabalho. Então, esta aula 1, nós vamos falar um pouco da história da revolução trabalhista, da revolução industrial. Nós vamos comentar um pouquinho sobre a revolução e a evolução aí do trabalho. Então, espero que vocês possam aprender um pouquinho acerca dessa disciplina, tá? Para começar, eu quero deixar aqui os meus contatos, tá bom? Sou o professor Vanderlei, como eu já falei, e eu tenho aqui os meus contatos, caso vocês precisem, o e-mail, o telefone, dúvidas é só me chamar, tá bom? Para iniciar, eu quero falar aí da definição do que é segurança do trabalho. Nós temos aqui a nossa aula de segurança do trabalho, e eu gosto muito de deixar a definição do que nós vamos ter, da aula que nós vamos ter, da disciplina que nós vamos ter, e eu deixo aqui a definição de segurança do trabalho, né? Trazendo pela teoria, lendo aqui, né? Nós vemos que a segurança do trabalho é a aplicação de um conjunto de medidas que tem como objetivo a preservação da saúde, da integridade física dos trabalhadores e a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos existentes no local de trabalho com a finalidade de eliminá-los ou reduzi-los. Então, falando aí da teoria, né, lendo, a gente tem uma noção do que é a segurança do trabalho. Mas a segurança do trabalho nada mais é do que você trabalhar para o bem-estar do trabalhador, do funcionário. Então, o objetivo da segurança no trabalho é trazer aí a preservação da saúde, da integridade física do trabalhador, a proteção do meio ambiente onde ele está trabalhando. Então, verificar se aquele local é adequado, se aquele local vai trazer conforto para que ele possa desenvolver, o trabalhador possa desenvolver as suas tarefas. Então, a segurança do trabalho é basicamente isto, tá? E a gente vê que é uma área de atuação que está em amplo crescimento. Mas aí, a gente falando sobre segurança do trabalho, nada mais justo do que nós falarmos um pouquinho do que? Da história, né? Do que é a segurança do trabalho, do que é o trabalho em si. Nós vamos aí ser futuros técnicos, né? Vocês serão futuros técnicos de segurança do trabalho e vocês precisam aprender um pouquinho da história, como que tudo isso começou, né? E vamos começar falando da palavra trabalho, do significado do trabalho, né? O trabalho ele começou desde que o mundo é mundo, né? O homem desde quando o homem está aí na Terra, ele sempre trabalhou. Ele trabalhou para caçar, ele trabalhou para se locomover. Então, o homem ele precisava de ferramentas para ter uma melhor caça, para ele construir coisas para morar, para se locomover. Então, o homem ele sempre teve que trabalhar para a sua sobrevivência. Então, a gente vê que o trabalho ele existe desde que o mundo é mundo, né? Só que teve uma época que o trabalho ele era considerado aí pelos as pessoas que tinham as classes mais abastadas e tal, ele era considerado como um trabalho indigno, né? Então trabalhar era indigno. Por quê? Ter que trabalhar era um serviço para escravos, para camponeses feudais, para prisioneiros. Então o trabalho ele não era bem visto por algumas classes, pelas classes mais abastadas. E aí a gente também tem que entender o que é a palavra trabalho, o que significa trabalho, né? Nós temos muitas definições, temos muitos significados, mas eu quero deixar um aqui para vocês que está aqui da origem da palavra, né? Essa palavra trabalho, ela vem do vocábulo latino tripalium,
tá? E ele é denominado um instrumento de tortura. Então, a palavra trabalho, ela vem do tripalium ali, do vocabulário latino, que quer dizer três, e paus, né, quer dizer palliums. Então, era um instrumento que era usado para torturar. Então, trabalhar significa ser torturado no tripalium. Então, é um significado, de certa forma, aí, ruim, né? Mas essa é a origem da palavra, tripalium. Então, significa ter ou ser torturado no tripalium, tá? Então, essa é a definição da palavra, trazendo aí no latim, tá bom? E para a gente evoluir no nosso entendimento, vamos falar um pouquinho da Revolução Industrial, porque isso foi um marco gigante para a questão da segurança do trabalho, da questão do trabalho, do trabalhador, porque a Revolução Industrial ela ocorreu ali na Inglaterra em meados de 1760 a 1830 e foi um marco inicial da moderna industrialização. Então, antigamente, o trabalho ele ocorria de forma artesanal, os homens trabalhavam ali com as suas próprias mãos, e na época da Revolução Industrial começou-se a ter as máquinas, né? As máquinas começaram a substituir a mão de obra. Então, foi-se criado ali o tear, né? Aquelas máquinas de fiar para fazer tecidos, máquinas de tecelagem. Então, foi substituindo a mão de obra ali manual, tá? E aí, as grandes fábricas elas começaram a produzir mais, a usar as coisas, a produção de certa forma mecanizada, e aí foi-se criada os primeiros galpões para se deixar essas máquinas para os trabalhadores exercer as suas atividades, e nesses galpões, que eram as primeiras indústrias, galpões que tinham condições péssimas, porque não tinham ventilação, tinha muito calor no local, muito barulho das máquinas e, enfim, isso acabou prejudicando, trazendo riscos à saúde e trouxe riscos à saúde do trabalhador, porque as condições eram precárias com o início da Revolução Industrial, com as fábricas, com os funcionários. E não só por isso, mas também a mão de obra era constituída aí por crianças. Então, crianças tinham que trabalhar, todos da família iam até as fábricas e tinham que trabalhar, havia muito trabalho infantil, serviços inadequados, mulheres tinham que trabalhar e ficar em condições precárias ali. Então a gente vê que com a Revolução Industrial trouxe também a falta de preocupação com o ser humano em geral, né? Porque crianças tinham que trabalhar, trabalho escravo, as famílias trabalhavam ali mais de 12 horas por dia, passavam praticamente o dia inteiro trabalhando, e aí eram-se criadas condições desumanas. Então, os acidentes nessa época da Revolução Industrial era comum. Pessoas exaustas, pessoas que não tinham horário de almoço, não tinham tempo flexível e acabava ocorrendo acidentes de trabalho. Então, condições insalubres, o cansaço físico, e aí a gente vê que isso trouxe um grande massacre, porque não só acidentes ocorriam, mas nos acidentes tinham vítimas fatais. Então muitas pessoas morreram por trabalhar tanto dentro das indústrias, morreram, adoeceram, acidentes de trabalho era comum, né? Na época da Revolução Industrial, tá? E a gente vê que daí só foi piorando a situação. Só que, em uma certa época, um homem chamado Charles Dickens, tá? Ele era um inglês e ele começou a perceber que, poxa, aqui tem crianças trabalhando, né? Ele começou a condenar essa prática.
tá? Ele começou a dizer, olha, o trabalho impróprio, tem crianças, ele começou a lutar por essa causa. E aí começou pouco a pouco tendo legislações para isso. Então, a primeira legislação que foi surgindo, né, Charles Dickens, ele começou a lutar por esta causa, ele começou, e aí as leis foram se criando e foi criada uma lei que é a teoria do risco social, pessoal. O que essa lei da teoria do risco social dizia? Né? Que o acidente do trabalho é um risco inerente à atividade profissional exercida em benefício de toda a comunidade, devendo esta, por conseguinte, amparar a vítima do acidente. Então, olha só, né? Com homens se levantando contra, condenando o tratamento impróprio ali de crianças, de pessoas trabalhando em condições precárias, foi se criada essa teoria, que é a teoria do risco social, onde dizia, olha, o acidente de trabalho ele vai ocorrer, ele pode ocorrer durante o trabalho, só que o trabalhador ele precisa ser amparado, porque ele está exercendo uma atividade em prol da comunidade, em prol da sociedade. Então, a vítima que sofreu o acidente, ela precisa ser amparada. E aí, eles começaram a se preocupar, ainda que lentamente, com as pessoas, com o trabalhador. E aí, começou-se a criar diversas leis para isso, tá? E aí, a primeira lei que a gente pode perceber aqui de proteção aos trabalhadores foi lá em 1802, lá na Inglaterra, e recebeu o nome de Lei da Saúde e Moral dos Aprendizes. Então, o que essa lei abordava? Olha só que curioso, pessoal. Acompanhem comigo aqui. Essa lei, ela estabelecia o limite de 12 horas diárias de trabalho, ou seja, as pessoas trabalhavam mais do que 12 horas por dia, e 96 horas por semana. Hoje, nós, por lei, temos que trabalhar até 44 horas semanais e 8 horas por dia. Então, se você acha desgastante trabalhar 44 horas semanais, trabalhar 8 horas diárias, imagine para quem trabalhava 12 horas por dia e 96 horas semanais. É mais do que o dobro do que nós trabalhamos por semana. Então, essa lei, ela ainda assim trouxe uma pequena proteção. Olha, vocês não vão trabalhar mais 18 horas por dia, mais do que vão trabalhar 15 horas por dia. Agora vocês vão trabalhar 12. Olha, por semana, vocês não vão trabalhar 120 horas, vocês vão trabalhar 96. E aí começou-se a reduzir. Obrigou algumas empresas a lavarem as fábricas 2 vezes por ano para tirar aquela sujeira. Obrigou as empresas a ter ventilação nas fábricas. Olha só que curioso, pessoal. Tiveram que obrigar a ter ventilação. Então imagine como era a condição de trabalho naquela época, tá? E mesmo assim essas medidas foram ineficazes porque pessoa trabalhando 12 horas por dia, 96 horas semanais, com ventilação precária, com certeza ia ter riscos, ia ter pessoas frustradas, pessoas com problemas de saúde, pessoas desgastadas fisicamente, mentalmente, e os acidentes com certeza seriam a consequência disso tudo, tá? E aí foi se pensando, poxa, temos que se preocupar um pouco mais com isso. E aí lá em 1831, lá em Londres, instalou a comissão para analisar a situação dos trabalhadores. Então, lá em 1831, 33, foi criada uma lei para amparar isso e se preocupar com o trabalhador, que é a lei Factor Act, né? Essa lei, como vocês estão vendo aqui, aparecer aqui, essa lei Factor Act, ela trabalhava com o quê? Elas eram aplicadas nas fábricas, tá? Que trabalhavam com máquinas a vapor, e ela proibia o trabalho noturno de menores de 18 anos e exigia que tivesse escola para menores de 13 anos na fábrica. E olha que curioso, determinava
a idade mínima de 9 anos para trabalhar, ou seja, existiam crianças com menos de 9 anos que trabalhavam nessa época. E aí estabeleceu lá em 1831, falaram, olha, o mínimo é ter 9 anos para começar a trabalhar, tá? E aí outro marco que aconteceu foi a obrigatoriedade da presença de médicos na fábrica. Então foi se começando a melhorar a questão da segurança no trabalho, tá? E aí, pessoal, até aqui nós falamos acerca do que é a segurança do trabalho, eu trouxe para vocês uma definição, nós falamos do que é a palavra trabalho em si, o significado, que é ali tripalium, que é um instrumento de tortura, e falamos um pouquinho da Revolução Industrial. Agora eu quero falar um pouquinho da evolução da segurança do trabalho, tá? Como que teve essa evolução? Primeiro eu quero falar da Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, né? Que foi criada lá em 1919 e ela trouxe garantias para o trabalhador e também o principal, evitar a exploração de trabalho infantil, né? A exploração de crianças. Então essa lei ela foi criada para evitar qualquer tipo de trabalho infantil. Então eu também recomendo para vocês acessarem o Google, pode ser até uma tarefa da aula, joga lá a Organização Internacional do Trabalho e vocês vão dar uma olhadinha no site, vão ver que lá eles colocam dados a respeito do trabalho, a respeito da segurança no trabalho, de acidentes. Então é um site, é uma empresa mundial, dá para vocês, uma empresa não, uma organização mundial, que dá para vocês estudarem, verem ali algo muito bom sobre o trabalho em geral, tá? E aí, pessoal, um marco para o Brasil foi a CLT. A CLT ela foi promulgada lá em 1943, tá? E ela trouxe um amparo para o trabalhador. E aí tem um artigo que fala sobre a higiene e segurança do trabalho. Então, a CLT ela foi um marco para o Brasil. O Brasil ele já cuidava de algumas coisas lá também, quando surgiu a Organização Internacional do Trabalho, mas para o Brasil um marco foi a CLT em 1943 para trazer a proteção ao trabalhador. Outra questão é que lá em 1972 foi-se criado o Plano de Valorização do Trabalhador. Então, esse plano ele trouxe algumas obrigatoriedades. Então, que eram serviços médicos, tá? Serviços de higiene e segurança em todas as empresas com mais de 100 trabalhadores. Então, lá em 1972, trouxe essas obrigatoriedades de ter serviços médicos, de ter higiene e segurança em todas as empresas com mais de 100 trabalhadores, tá? E aí, o que essas empresas elas pensaram? Poxa, precisamos de alguém para cuidar disso. Precisamos, porque está surgindo leis governamentais. O que a gente precisa fazer? Eles tiveram a ideia de ter o engenheiro de segurança do trabalho, o inspetor de segurança. Então, nessa época, devido aí à lei governamental, né, de reduzir o número de acidentes e cuidar dos trabalhadores, né, ali em meados de 1972, surgiu o engenheiro de segurança do trabalho, o inspetor de segurança, tá? Então, surgiu porque as empresas começaram a ter preocupação em querer reduzir o número de acidentes. Só que o trabalho, né, a função do engenheiro do trabalho, do inspetor, era mais de fiscalizar. Então, eles só fiscalizavam e era corretiva. Ah, aconteceu isso? Vai ter esse tipo de punição. Ah, olha, fulano não está fazendo isso. Então, a função do engenheiro era mais de correção, tá? E aí, quando foi em meados de 1978, tá? Aprovou-se as normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina no trabalho. E aí,
na questão da evolução da segurança do trabalho, isso também foi um marco muito bom para a proteção do trabalhador, tá? E aí, com essa nova legislação, o engenheiro e inspetor de segurança do trabalho, ele deixou de ter o papel só de fiscalizar, só de ação corretiva, só de corrigir. Ele começou a planejar junto com a empresa e não só corrigir, ele começou a ter a ação preventiva. Olha, vamos prevenir de que não aconteça esse acidente na empresa. Não vamos esperar acontecer para a gente corrigir. Não, vamos ter uma ação preventiva. E aí foi se criando a ideia de que o engenheiro de trabalho era fundamental, o técnico de segurança do trabalho era fundamental para trazer estratégias para que a empresa pudesse ganhar em todos os sentidos. Porque o engenheiro de trabalho, o técnico de segurança no trabalho, ele pensando junto com a empresa, faz a empresa reduzir o número de acidentes, ter um ambiente melhor de trabalho, ter maior produtividade com mais segurança e isso que passou a acontecer, tá? E aí, pessoal, falando um pouquinho da evolução do trabalho, depois disso tudo, começaram a ter algumas obrigatoriedades. A exemplo disso, o exame admissional, demissional e o periódico. Ou seja, para o funcionário começar a trabalhar, ele tem que fazer um exame admissional para ver se está tudo bem. Tem que fazer um exame periódico enquanto ele estiver no emprego para ver se ele está tudo bem com a saúde dele. E um exame demissional também para verificar se o funcionário não teve algum tipo de doença, alguma coisa, tá? Para finalizar a aula, pessoal, atualmente aí os profissionais de segurança do trabalho, eles são chamados para participar do desenvolvimento da empresa, como eu falei, hoje em dia o profissional de segurança da área de segurança do trabalho, ele pensa estrategicamente, hoje ele participa das reuniões junto com a RH, junto com a área da gestão da empresa, junto com a área da produção, e ele pensa estrategicamente, ele toma ações preventivas, ele cria ideias para que a empresa possa ter um bom funcionamento e que ela tenha um bom ambiente de trabalho com segurança e para trazer a proteção ao trabalhador, tá? Pessoal, eu falei bastante, né? Mas se faz necessário, porque você, como um futuro técnico de segurança do trabalho, profissional de segurança do trabalho que seja, você precisa conhecer um pouquinho da história, de como que tudo começou, de como que o trabalho começou, de como que teve um marco, né, da Revolução Industrial, do que é segurança do trabalho, de como surgiu a profissão aí, né, de segurança no trabalho, o porquê disso tudo. Então, por isso que eu falei bastante e se faz necessário. Tá bom, pessoal? Para finalizar, eu quero deixar um exercício de fixação para fixar tudo aquilo que nós aprendemos, tá? Então, isso também vai contabilizar a presença nas aulas. Então, a primeira questãozinha que eu quero que vocês respondam aí através do link é: qual é a definição de segurança no trabalho? A segunda é: de acordo com a aula assistida, qual é o significado da palavra trabalho? Notem que eu coloquei de acordo com a aula assistida. Então, vocês vão colocar aquilo que eu expliquei na aula. 3. De acordo com a aula assistida, cite algum marco que ocorreu na Revolução Industrial. Então, aqui, durante a explicação, eu citei sobre Charles Dix, né, que ele foi um homem que lutou pela causa. Eu falei das condições precárias que as pessoas passavam para trabalhar, falei do trabalho infantil, enfim, você vai citar apenas um fato que você achou interessante da Revolução Industrial, de acordo com a aula assistida, tá? Ah, professor, eu entendi que um fato interessante foi sobre o trabalho infantil, porque acontecia isso, isso, isso. Então você vai falar desta forma, né? Contar e escrever aí desta forma. E na quarta e na última, de acordo com a aula assistida, a profissão de engenheiro do trabalho surgiu por qual motivo? Então eu falo por qual motivo que surgiu a profissão de engenheiro, de inspetor de segurança no trabalho.
Tá bom, pessoal? Agradeço pela aula, espero que vocês tenham entendido e gostado. E dúvidas é só me chamar e até a próxima aula. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.